Ei família, tudo em paz? Espero que sim. Bênçãos para vocês. Vamos dar uma analisada aqui sobre fatores científicos que são colocados para que a humanidade comece a distinguir o que é verdade e o que não é. Ora, há um imperativo dado pela sociedade, dado pela ciência, aceitado por quase todos, e esse imperativo é que as coisas que realmente são comprovadas são científicas. Ora, o que é científico é o que é comprovado. E como se comprova? Apenas porque alguém falou? Apenas porque alguém junta uma turma e essa turma é maior do que uma outra turma? Ou alguém que manda na prole, nos proletariados, alguém que determina o que é verdade se torna verdade? Ou existe um parâmetro para perceber o que é verdade do que não é verdade? Existe um parâmetro. E esse parâmetro é diagnosticado como algo científico. O que é algo científico? Algo é considerado realmente científico quando ele passa por três fases. Se ele houver essas três fases, realmente esse algo é científico e deve ser respeitado. Beleza. Quais são as fases do que é científico? Primeiro, tem que existir uma experiência. Uma experiência é um fato onde alguém ou algo é examinado e ali existe um momento onde algo é comprovado. Ora, uma experiência científica só é válida, ela só se torna científica se ela for comprovada. Uma experiência, existe o ato, existe a comprovação. Então, alguém comprovou, ou alguns comprovaram. Então, para algo ser científico, tem que ter tópico 1, a experiência, tópico 2, comprovação. E o tópico 3, que é um dos mais importantes, no mesmo grau de importância que os outros, mas a repetição. Ora, algo que foi experimentado e algo que foi comprovado tem que ser feito repetidamente em outro lugar. Isso é considerado científico. Então, nada que não se comprova não é científico. Que não se repete não é científico e muito menos se não houver experiência, não é científico. Uma pergunta: essas fotos que eles mostram pra gente são científicas? O que eles falam que é o universo? A história do universo, ela é contada como? Ela é comprovada cientificamente? Notem bem, gente, quando algo é comprovado cientificamente, ele não remete à ideia de números incalculáveis ou números estimadamente multibilionários. Então você joga para a casa dos bilhões, dos trilhões, o tempo de chegar a algum lugar, ou o tempo de fazer determinada coisa, ou a distância para chegar em algum lugar, ou a distância para fazer determinada coisa. Ora, se para chegar a algum espaço do universo você leva milhões e milhões de anos, isso não é comprovado cientificamente. Se para chegar a determinado lugar ou entender determinado lugar você tem que percorrer milhares e milhares de quilômetros, isso não é cientificamente comprovado, porque esses milhares e milhares de quilômetros são percorridos por milhares e milhares de tempo, seja lá qual é a medida que você escolher. Então cabe a entender, peraí, por que eles empurram um monte de foto, um monte de ilustração? Eles falam que existe uma teoria que é a mais aceita e que, um exemplo, eu vou ler aqui o que está dizendo aqui. Aquele dia que o universo surgiu de uma explosão, Big Bang, que teve origem em enorme concentração de energia que gerou uma expansão que dura até hoje. Gente, caraca. Pensar mais além do que os outros é algo inefável, é algo inestimável, é algo magnífico. Então, e admitir o que alguém empurra a goela dentro sem fazer a comprovação, o que seria? E a pergunta é, por que tantas pessoas que recebem uma doutrinação, a lá formato de protesto do The Wall, de Pink Floyd? Ei, professores, a gente não quer ser doutrinados. Mas a lógica é, vamos doutrinar, vamos ensinar e vamos dizer que a verdade é essa. E pessoas que não pensam, não começam a colocar o tico-teco para funcionar. A primeira regra para a gente começar a pensar é o seguinte, gente, eles contam para a gente que o universo é negro. Eles contam para a gente que, além de existir um universo negro, preto, sem cor, é um espaço, é o vácuo. E existe vários sistemas solares, existe buracos negros. Lá, nesse espaço preto,
que é além-terra. Então você ultrapassa a estratosfera e você chega no além-terra. E chegando no além-terra, você encontra vários planetas, várias estrelas, vários sóis, vários universos, várias constelações. E são vários. Engraçado que tudo negro. O céu é negro. Mas você olha para o céu e você vê azul. Aí tem a desculpa, não, são gases que estão em tal situação e esses gases provocam a coloração. Tá. Você começa a entender que eles falam pra gente que a Terra e toda a história e todo o universo tem bilhões e bilhões e bilhões de anos. E tudo isso é muito velho, muito antigo. E se você entende que tudo isso é muito velho, muito antigo, você se atém com essas falácias que são empurradas goela dentro. E aí você acredita porque é necessário fé. Ora, se não se comprova, só por um motivo a gente vai poder chegar a um denominador comum. Se você tiver fé que eles falam a verdade para você. Então eles empurram a goela dentro numa pseudo-doença mental, se achando sábios e entendidos, doutores do nada, e executam a ideia de que qualquer pessoa que discute a hipótese do que é empurrado goela dentro pela NASA ou pelo que é comprovadamente por eles não comprovado, sendo científico, é um maluco. Então você está agarrado à hipótese de que no universo negro, e você olha para o céu e vê azul, já há um grande erro aí. E existe a opção dos astronautas nos Estados Unidos, né? E na Rússia é cosmonautas. Ora, navegadores da água, das estrelas, astronautas, cosmonauta, navegadores da água, das estrelas. Nautas. Mas de repente você começa a estudar um pouco mais para poder perceber. E cabe a uma pessoa inteligente questiona sobre algo, partindo de pressupostos óbvios e de padrões que se espelham, se refletem a nós na ideia de micro e macro. Então você veja, tudo mostra para um rei, um Deus, que está no seu trono, parado, onde todos têm que estar à volta dele, como numa corte. E esse Deus é o Deus Sol, o Deus heliocêntrico. Então o Deus Hélio, o Deus Sol, fica parado e os planetas estão rodando ao redor dele. Ora, numa situação onde, vamos falar especificamente da Terra, ela percorre numa velocidade de 1.666 km por hora ao redor do Sol, no movimento de translação e rotação. Ela dá uma volta em si mesma e ela dá várias voltas ao redor do Sol. A pergunta, e você não sente nada? E uma ideia, né? Se a Terra roda dessa forma, uma das formas mais fáceis de você viajar é você sair da Terra, esperar o ponto onde você deseja descer e você descer. Ora, você vai levar muito menos tempo para fazer aquela viagem de 2 dias, de um dia, onde você viaja para a Europa e da Europa vai para a Austrália, saindo da América do Sul. Então, o heliocentrismo empurra a ideia do Deus Hélio. Mas como as pessoas não podem ter relação com Deus, porque existe um próprio Deus, que é o Deus Hélio, o Deus Ciência, o Deus NASA, o Deus Big Bang, o Deus Darwin, porque você começa a pensar, mas espera aí, por que de Ramsés a Darwin o macaco não mudou e o homem também não? E você percebe que isso é muito antes, isso na época do paganismo, onde eles colocam a ideia do Sol sendo o centro da Terra, mesmo que não seja. Então havia, antes do cristianismo, um desejo muito grande de tornar o Sol o rei de todas as coisas. E com a chegada do cristianismo, não o cristianismo de Cristo, mas o cristianismo de Constantino em Constantinopla, a idealização de Nero, o concílio de Nicéia, o casamento do Estado com a igreja, foi se imputada a ideia da evolução, onde o homem sai do macaco, sobe para um pouquinho mais, evolui para um ser quase homo sapiens, e agora ele se transforma em alguém transhumano, robotizado. E esse é o tema do vídeo, gente. A ideia é descobrir de onde vem esse papo do transhumano. Por que não o papo do humano? Por que transhumano?
Porque as pessoas têm que entender que elas têm que passar por um processo, e isso está sutilmente empurrado goela dentro, para o entendimento de que todos nós temos que caminhar para a Revolução Industrial 4.0. É o quê? Revolução Industrial 4.0? Sim. A Revolução Industrial 4.0 não é o que dizem para vocês. Dizem para vocês que é a substituição do trabalho manual para o trabalho maquinário, onde o homem é colocado de lado e a máquina é colocada no lugar. Não, não é uma questão de trabalho, é uma questão de desaparecimento do humano da Terra para o aparecimento da máquina na Terra. E para o aparecimento da máquina na Terra era necessário que houvesse uma globalização de uma internet potente. 5G, beleza. Já que existe isso, estamos prontos para poder fazer a evolução do homem, onde o homem sai do macaco, passa para ser um homem, daqui a pouco é um homem com celular, daqui a pouco é um homem com celular na mente, na mão, é um homem com celular no cérebro, na coluna, nos chakras, e ele já não é mais um homem, e agora ele é um homem onde o celular está dentro dele, e ele mesmo acessa a internet, atingindo a singularidade. Ora, o entendimento de atingir a singularidade é o entendimento da evolução de Darwin, onde o homem passa pelos seus processos e vai passo a passo sendo modificado. Ora, em um belo tempo, esse homem era apenas um macaco. Em outro belo tempo, esse homem era apenas uma ameba. Em outro belo tempo, essa ameba não era mais do que uma participante de uma explosão que houve. E a ideia é fazer a humanização do homem se transformando em robô e a robotização do homem se transformando em homem. Então, o robô se transforma em homem, o homem se transforma em robô e existe a conexão homo-Deus, onde a ideia de Deus com D minúsculo se conecta ao homem e os dois se tornam uma só carne, onde eles se tornam deuses e eles têm acesso ao mundo espiritual tecnológico. E agora, o homem não precisa da pluralização, onde ele entra em contato com um celular para entrar em contato com outro homem que tem um outro celular. Aí está uma situação plural. Mas a pluralidade é colocada de lado para que venha existir a singularidade, onde o homem que está com o celular dentro do corpo, ora, eles são conectados numa só e há a extrema conexão do homem, Deus, do homo, Deus, do Deus, homo. Na mesma ideia, onde diz Gênesis 3:2:2. Só para você interpretar corretamente as escrituras, uma vez que 99% da população mundial nada entende de Bíblia, nada entende das escrituras. Mas o conceito é, cada vez mais as pessoas entenderem que essa é a união do barro com o ferro. Essa é a união e esse é o entendimento do que antigamente nas histórias a gente ia falar sobre o Pinóquio, onde o ChatGPT, ou, rasgando o verbo, o Gepeto. Sim, o Gepeto, Satanás, Lúcifer, o grande criador do boneco que deseja se transformar homem. E essa conexão vitruviana, onde alguém entra em alguém para que desses dois alguém surja um alguém único. Então isso é uma luta que faz deixar de existir a pluralidade para passar a existir a singularidade. Gente, essa é apenas uma teoria, tá? Não estou sendo dono da verdade, não estou dizendo que essa é a verdade. Eu estou apenas lançando uma teoria, e essa teoria aponta para a ideia de que cada vez mais vai haver uma eliminação daquele que fica para trás. Segundo nosso amigo tio Bill, aquele que deve ficar para trás é aquele que foi feito quando o Senhor soprou em suas narinas. De lá para cá, todos os seus descendentes já não devem mais existir. Por quê? Porque estamos em plena evolução, estamos em pleno pensamento do Big Bang, que o homem já não é mais o homem passa para um estágio superior. O Allah, seja bem-vindo ao estágio superior. Agora, todos adorarão o interessante momento do rótulo da Kombi. Então, as pessoas têm um rótulo da Kombi, a marca do amor, a marca do tudo pode, a marca do faça o que quiser, e disso provém toda a lei. Então, para que religião, se a gente pode fazer a coisa evoluir?
O universo inanimado, ele se mescla cada vez mais na evolução para uma vida no consciente, aí depois passa na humanidade, vai para o transhumanidade e depois para a pós-humanidade. A ideia é ser Deus. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Então a ideia é o homem passar do humano para um ser que tem super velocidade, que tem condições de voar, que tem condições de agir por telepatia, que tem condições de agir por psicografia, que tem acesso a todo o mundo espiritual e que pode muito bem ser dominado por uma entidade demoníaca sem problema, porque é uma amizade única, onde todo o universo é uma coisa só, onde existe a implementação do panteísmo, onde Deus é tudo e tudo é Deus. Agora não se precisa mais particularizar nada, já não existe mais espécies. Ora, o Senhor começou a criar as coisas segundo as suas espécies. Mas para que segundo as suas espécies, se as espécies podem ser hibridizadas, mescladas, misturadas e contaminadas? Então, já não existe mais para que haja uma unificação de espécies apenas sendo o que ela é. Não, a unificação é das espécies sendo o que elas passam a ser. E agora existe a singularidade. O homem tem contato com o Deus, o Homo Deus. Entendo, gente. A ideia é implementar cada vez mais a tecnologia do super-homem. Então vai ser um homem supernatural no reino das trevas. Vai ser um homem entrevado no reino natural de Satã. A ideia é, você tem um problema do coração? Não tem problema, vamos colocar um coração de ferro. Ora, nada melhor do que fazer a mistura do barro com o ferro. E para que você precisa de uma perna de carne? Podemos colocar uma perna biônica, uma perna que tem muito mais evolução, muito mais velocidade. E agora você participa de uma corrida e quando alguém correr com você, ora, um mero humano, 1.0 corre com você, você chega lá e depois de 10 minutos, essa pessoa vai chegar a apertar a sua mão, porque você chegou bem antes, e vai lhe dar os parabéns, porque você venceu. Gente, vocês observam que isso já vem acontecendo aos poucos, na ideia de fazer a mudança de classes. Nas mudanças de classe, um homem compete com uma mulher, dizendo que é mulher, e de repente, agora já não é mais mulher, já não é mais homem. Ele é uma mulher, e ele corre e vence de uma mulher, vence na luta, vence em qualquer coisa. Ora, ele tem um pouquinho de força porque ele herdou geneticamente, mas tudo bem, isso não muda nada, porque o importante é como as pessoas se sentem. E como você se sente? Você se sente um homem, você se sente um transhumano, você se sente um robô, você se sente o quê? Porque se você sentir um cavalo, você é. Se você sentir uma vaca, você é. Se você sentir uma grama, você é. Se você sentir o que você quiser ser, você é. Por quê? Porque a ciência agora já aprova que você pode fazer o que você quiser e disso procede toda a lei. Alá, Aleister Crowley. Ora, cada vez mais as ideologias que cedem para a ciência, que não é ciência, as ideologias que cedem para o imperativo, o que é imposto, a imposição, que já não é mais a ideia do entendimento sobre o que é real e o que não é real. Então estamos cada vez mais vivendo o nosso momento aleatório, o nosso momento mágico, o nosso momento de Oz, o nosso momento de Alice, o nosso momento de flautista de Hamelin, o nosso momento onde o flautista toca a música, os ratos o seguem e após seguir, os ratos são levados ao desfiladeiro, onde os ratos são eliminados. Tudo porque gostaram do toque da música. Gente, observa, Jesus falou, quando pois virdes está no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Mateus 24:15. Ele está dizendo, gente, que o profeta Daniel, quando fala da profecia, os pés são de barro e ferro. Ora, barro alude ao homem, que é o barro, é o pó, e ao pó voltará. E ferro alude à tecnologia. Todas as vezes que você vê na Bíblia falando de ferro,
está falando de tecnologia. E a ideia é que a gente pode encaixar a gente, por que Jesus só falava os segredos em particular? Por que em todos ele falava por parábolas, mas você vai ver vários textos, as pessoas que eram mais íntimas de Jesus, chamando ele no canto da parede e falando, revela-nos essa parábola, revela-nos esse texto, porque não é para todos. Enquanto as pessoas pensam que ouro, prata, bronze, ferro e barro são apenas momentos da humanidade de impérios, há um entendimento muito maior, onde não é só momentos da humanidade e impérios. Além de ser momento da humanidade e império, e nós estamos vivendo o começo, o finalzinho do Império do Ferro e o começo do Império do Ferro-Barro, onde haverá uma imposição do ferro-barro, haverá uma imposição da ideia da mescla do barro com o ferro. Enquanto todos pensam que é algo que apenas é governamental, é algo que tem a ver com país e nação, o entendimento é mais profundo. A ideia é que é algo que tem a ver com cada ser humano, é algo que tem a ver com a evolução do ser humano, onde o ser humano passa do estágio humano, barro, para a evolução, que diz o Big Bang, que diz a ciência, que diz o mundo das trevas, que diz o mundo satânico, que diz esse mundo agradável de Satã, esse mundo bondoso de Satã, que a humanidade deve viver, que é o mundo onde o homem se mescla com a tecnologia e ele passa a ser um ser vivente. Ele passa a ser um ser vivente. Vivente do mundo tecnológico, vivente do mundo que Satanás clama, dizendo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ora, a primeira tentação, gente, lançada para a humanidade, é, certamente se comerdes, você virará a Deus. A primeira tentação, ela é a última tentação, são as mesmas. Então, a ideia é, receba um beijo de Satã, coma e você será eterno. Seja violentado sexualmente nessa ideia sexo-espírito tecnológico e você viverá eternamente. Saia dessa ideia de você continuar sendo o que você é. Desobedeça e venha obedecer à voz bonita, gostosa, encantadora das trevas. E você certamente será incluso naquele que vai viver eternamente, abre aspas, temporariamente. Ora, a ideia do barro com ferro é nada mais do que a ideia do réptil, a ideia de Satanás, da semente da serpente, entrando no seu coração, a própria serpente mesclando com você, onde você vira comida da serpente, você vira comida do dragão. Não é uma questão de uma mescla de um ferro com barro literal, não. Ele está falando a mescla do homem humano com a tecnologia, que é a tecnologia da serpente entrando no ser humano, fazendo com que o ser humano agora tenha acesso ao mundo tecnológico. O ser humano agora tem acesso ao www, a IVA, a EVA, a AVA. O ser humano tem acesso agora à ideia de ser eterno, até que uma pedra venha e destrua toda a estátua e os pés de barro. Porque a ideia da pedra que destrói, quem é a pedra que destrói, senão a pedra angular que os construtores rejeitaram? Exatamente. Enquanto as pessoas passarem pelo seu momento achando que tudo tem a ver com o sol, tudo tem a ver com o mundo, tudo tem a ver com o universo, tudo tem a ver com a evolução, tudo tem a ver com a ciência, que a NASA fala a verdade, que a ciência fala a verdade, que tudo que é comprovado nem precisa ser comprovado, é preciso apenas haver doutrinação e empurrado na mente via MEC, repetindo várias vezes, sem comprovar nenhuma vez. E as repetições várias vezes que passam na sua mente até chegam a você ser atacado e você ser afetado, fazendo com que o transhumanismo chegue ao seu coração, chegue à sua alma e o seu gene, o seu DNA seja totalmente modificado. E antigamente a ideia, se você até fizer hoje, dá no buscador do Google e você começar a procurar sobre 3 fitas de DNA, você não encontra. Ora, por que você não encontra 3 fitas de DNA? Então tem uma grande sacada aí.
E a grande sacada é que as três fitas de Daniel é um processo da construção dos pés da estátua de Daniel, onde o homem estará sendo transformado e saindo da pluralidade para ir para a singularidade. As três fitas de DNA é o fato onde a terceira fita está sendo construída e você passa a ter uma modificação e não será mais humano, você será agora o Homo sapiens ciborgue, o Homo sapiens que terá acesso. Gente, isso, se você pesquisa, isso é comum, isso é de comum acordo. Todos os cientistas, todos os médicos, todos que se envolvem com esse entendimento, eles não negam essa hipótese. Isso é uma realidade, é um senso comum. Todos acreditam que a melhor forma para que a humanidade viva em 2030, até 2033, é que toda a humanidade seja modificada, e seja modificada para que ela tenha acesso às novas tecnologias. Ela tem que ter acesso mentalmente ao carro voador. O homem tem que ter uma velocidade tremenda. As pessoas não precisam mais envelhecer. A ideia é fazer a elevação do pensamento de ficar jovem eterno, do pensamento do Peter Pan, do pensamento onde o Pinóquio ele não precisa crescer. O Pinóquio, sendo de madeira, ele só precisa ser humano. Ora, e vai vir uma fada que vai trazer para ele o pensamento. E você assistindo o filme do Pinóquio, você se comove dizendo o seguinte: ué, por que esse robô não pode ser humano? Quanta maldade existe no mundo que a gente não pode dar espaço de prover humanidade para um robótico, prover humanidade para um Pinóquio, fazer um chat GPT ou Gepeto, fazer o Gepeto ser transformado e transformador, fazendo a gente cada vez mais ser modificado numa elevação, numa transformação, numa mutação, como diz a teoria da evolução. Ora, a teoria da evolução em nenhum momento pensa na ideia de continuar sendo a mesma coisa. Então o homem passa a evoluir, o homem passa a ter o contato com Deus, o homem passa a ser o Homo Deus, o ser que tem contato com o tecnológico, com o espiritual, e não apenas numa oração como antigamente, não, agora vai ser diferente. Agora o homem é a própria tecnologia. O cérebro do homem, ele é a própria tecnologia. O homem tem acesso à internet com a mente, paga a conta bancária com a mente. Todos sabem o que todos pensam as mesmas coisas, porque todos têm o mesmo rótulo. A ideia do transhumanismo é a ideia da evolução do homem. E você pode se inscrever nos demais cursos e pode ter a reflexão correta sobre o que é antropologia e bioética. Ora, na década de 70 perguntava se era ético fazer a clonagem humana. Havia discussão sobre a ética do homem ter ou não a possibilidade de mutação do DNA. E a ideia dos trans se espalhou durante esses últimos 50 anos, na década de 80, na década de 90, nos anos 2000, 2010, 2020. Já não se discute mais isso. Então, o texto diz: assim, quando vocês virem o sacrifício terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Ora, qual é o lugar santo? A teologia enganosa, essa galera de religião, que nada sabe sobre Bíblia, eles pensam que o lugar santo é um lugar físico, chamado Jerusalém. Olha só, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a eles em particular, e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas. Gente, os segredos só eram para os que tinham consenso e tinham acesso a Deus. Entende? Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu. E aí o texto segue a ideia, e o pensamento é fazer você entender por que que Jesus convidava as pessoas no particular, por que que as pessoas iam no particular para descobrir os grandes segredos, e os grandes segredos não eram contados para todos, só para quem tinha relação verdadeira com Deus. E detalhe, se você sair perguntando aos religiosos o motivo das estrelas estarem caindo, hoje em dia temos muito menos do que 60% da quantidade de estrelas que tínhamos na década de 90. Havia céu estrelado, hoje já não há mais. O que está acontecendo?
Quando, pois, vires este lugar, estar no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Ele está falando, gente, sobre a mutação do DNA, sobre a modificação do ser humano, onde quem vai se assentar, o nome de Deus, Yod-Rei, Vad-Rei, vai ser riscado. E o nome que vai existir vai ser o nome 666322. Ora, 3, Gênesis 3, 2, versículo 22. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua dos pés de ferro e barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro e o bronze. Gente, a pedra que esmigalha é o momento onde todos passaram a ser eternos. Olha, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro estavam vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, o qual feriu a estátua nos pés. Enquanto as pessoas pensavam que iam ser eternas por ter colocado o rótulo da Kombi, as pessoas agora vão ser surpreendidas porque vai começar a brotar úlceras da modificação que elas fizeram. Tudo por acreditar nessa ideia de Deus Sol, nessa ideia de Deus ser único, do Homo Deus, nessa ideia de transformação, onde o homem pode chegar à evolução, nessa ideia do homem tocar Deus, nessa ideia da mutação das duas fitas, onde que a gente pensava que só existia duas fitas, não havia como ter uma terceira fita, foi produzida exatamente por aqueles que têm a inspiração maléfica de fazer a transformação do homem. E já não é mais o papo de adenina, tinina, guanina e citocina. O papo agora é outro, é a replicação do DNA, fazendo existir uma terceira fita, onde uma terceira fêmea vai ser X, Y e a terceira fêmea de novo. Ora, o que você vai fazer? Qual será a sua postura? Então, cabe a você fazer a sua decisão. De que lado você está? Será que Gênesis 1:6 deve ser apagado por causa da sua fé na ciência? Gênesis 1:6 fala que e fez o Criador um firmamento para separar as águas que estão em cima das águas que estão embaixo. Se você ler esse texto atentamente várias vezes, quem sabe você vai entender e Deus vai abrir o seu olho para perceber que esse texto fala que existe em cima do céu água. E várias vezes, vários pregadores, vários teólogos leem esse texto, e jamais conseguem conectar o entendimento correto do que Gênesis 1:6 fala. Gênesis 1:6 fala que em cima do céu tem água. E quando você corre para Josué 10:12, você entende que Josué está em meio a uma guerra, ele precisa que o sol continue para que ele que vençam a guerra, porque eles estão lutando contra seres que têm muita força nas trevas, e aí há uma sacada gigantesca. Um dia talvez eu faça um vídeo explicando sobre isso, mas o entendimento é que Josué orou e o sol parou. Ora, se o sol para, então não é o sol que está parado e a terra rodando ao redor do sol. Ao contrário, o sol está rodando ao redor da terra, dentro da terra. Então há um entendimento mais profundo. Mas por que você e eu fomos doutrinados a não ter um entendimento correto acerca do que realmente existe? Por que tudo isso é uma ilusão? Por que nós fomos enganados? Meu querido, não fica com raiva de mim porque eu estou alertando você e mostrando e dizendo a você que Deus não é mentiroso, que Deus é verdadeiro, que Josué não mentiu, que o texto que fala que Josué orou e o sol parou não é uma mentira, o texto que fala de Gênesis 1:6, onde diz que em cima do céu tem água, não é uma mentira, o texto não deve ser rasgado e ali é uma grande verdade. Cabe a você pedir a Deus para tirar as escamas que impede você de ver o algo mais. Há tanta coisa para a gente ver, há tanta coisa para a gente caminhar. Siga o canal, compartilhe, assista, participe e entenda. Deus é luz e nele não tem treva nenhuma. Toda ideologia, toda teoria que aponta Deus para um Deus mau tem algum erro na ideia. Deve-se estudar novamente para interpretar-se corretamente, porque na verdade Deus é o Pai que sempre te amou. E existe um motivo para você estar afastado dele. Busque saber o motivo. E que em breve você encontre o motivo e retorne à casa do Pai. Shalom, shalom.